Eu quero convidar você, mesmo sentado como você está, para mais uma vez abrirmos a palavra do nosso Deus. Em alusão, então, à semana que tivemos, o dia da reforma, nós vamos estar hoje pregando um sermão avulso sobre esse tema. A partir de domingo, Deus nos permitindo, vamos iniciar uma nova série de mensagens nos cultos do domingo à noite. Hoje, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2, assim nos diz a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Oremos. Obrigado, amado Senhor, pela sua santa e bendita palavra. Mais uma vez na noite de hoje, que ela venha ao encontro das nossas necessidades espirituais e que a tua palavra fale ao nosso coração nessa noite. É a nossa oração, súplica, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante, agora no último dia 31 de outubro, terça-feira, que acabamos de passar essa semana. 506 anos. Essa data é um marco histórico, exatamente por causa da atitude daquele monge agustiniano, Martinho Lutero, quando no dia 31 de outubro de 1517, lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele afixou as suas chamadas 95 teses, refutando toda a religiosidade, doutrinas e ensinos, até então completamente distantes naquele período da palavra de Deus. Naquele marco, então, do dia 31 de outubro de 1517, deu o que foi chamado depois de Reforma Protestante. Óbvio que antes de Lutero, tiveram os pré-reformadores, após Lutero, os pós-reformadores, mas com certeza a data, o marco e o personagem principal citado quando falamos de reforma, com certeza é o monge Martinho Lutero. Depois daquele dia, nunca mais o mundo religioso se tornou igual. Após aquela decisão de colocar aquelas objeções religiosas, o mundo virou de cabeça para baixo, literalmente. E aí todos começaram agora a refletir sobre o comportamento religioso que a igreja tinha durante aquele período. Isso foi atingindo vários lugares. Saiu da Alemanha inicialmente, vai para a Europa, chega na Europa, parte para, especialmente aqui, chegando na Igreja Presbiteriana do Brasil, vai para a Escócia com John Knox. John Knox, esse que aprende e ouve de Calvino. E lá na Escócia, o John Knox resolve então organizar uma igreja onde a liderança não ficasse centrada num personagem, mas ficasse distribuída entre um conselho. E assim começou o sistema presbiteriano, ou seja, uma igreja ordenada, coordenada e liderada por um grupo de oficiais. E assim foi chamada ali na Escócia, com John Knox, surgiu o nome de Igreja Presbiteriana, ou seja, uma igreja que é liderada por presbíteros. Da Escócia vai para a Inglaterra, e esse movimento se chama na Inglaterra os puritanos. Depois da Inglaterra vai para os Estados Unidos, esse movimento também da reforma, e lá vai se chamar os protestantes. E de lá, século XVIII, missionários são espalhados pelo mundo inteiro, entre eles um norte-americano chamado Archibald Green Simonton, que vem para o Brasil
e ele inicia a Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí nós aqui estamos. Então a gente pode dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é filha da Reforma. Nós somos frutos desse movimento religioso que Deus, pela sua graça, há 506 anos atrás, soprou na vida religiosa do mundo que estava completamente longe dos princípios de Deus, da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos de Cristo. A igreja havia se desviado completamente, mas a partir daquele movimento, a igreja vem até hoje tentando voltar àquela igreja primitiva de Atos capítulo 2. O lema principal da reforma é que é uma igreja reformada, sempre reformando. Fico pensando agora no que estamos fazendo aqui na frente da fachada do templo aqui da nossa igreja, e eu fiquei lembrando disso. A igreja, ela é assim. Nós, igreja, não templo, nós estamos sempre no processo constante de reforma. Cada dia nos aperfeiçoando, crescendo, amadurecendo, espiritualmente sendo aperfeiçoados. E o templo, de vez em quando, precisa também passar por alguns ajustes, um embelezamento, uma melhora. Assim é a igreja, assim sou eu, assim é você. Assim é a igreja de Cristo, reformada, mas a cada tempo precisando ainda ser reformada. Com certeza, a palavra de Deus no coração de Lutero foi a carta aos Romanos. Professor, teólogo naqueles dias, ele começou a ler a carta de Paulo aos Romanos. E ele se deparou especialmente no capítulo 1 desta carta, versículo 17, quando lemos: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz na história que especialmente a carta inteira aos Romanos, mas esta passagem, esse versículo bíblico, falou profundamente no coração daquele professor de teologia naqueles dias. E com essa palavra dentro do coração dele, aplicada pelo Espírito Santo, Lutero veio a se entregar para Jesus Cristo. Ele veio compreender que a salvação não se dava pela prática das boas obras, que não era possível comprar por meio das indulgências, e ele compreendeu naquele momento que somente a fé em Cristo poderia salvar um pecador e levá-lo para a eternidade. E foi exatamente nesse ponto que Lutero enfatizou a doutrina da justificação. Essa foi a doutrina principal que ele levantou como estandarte naqueles dias para dizer que todo homem está perdido, mas que pela fé em Cristo ele pode ser salvo pela graça de Deus. Nesse capítulo 5, então, que eu acabei de ler para os irmãos, apenas 2 versículos, o apóstolo Paulo, ele retoma o capítulo 1, aquele que influenciou na vida de Lutero. Ele retoma o tema aqui da justificação pela fé. Só que aqui no capítulo 5, ele vai falar dos efeitos da justificação. Ele não vai trazer o que significa, a parte teórica, a base do que é a justificação. No capítulo, ele faz isso no capítulo 1, mas no capítulo 5 aos Romanos, Paulo vai colocar agora o que é produzido no coração de alguém que é justificado pela fé. Quais os efeitos que podem ser percebidos na vida de alguém que foi alcançada pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E esse é o nosso texto de hoje. Nesses 2 primeiros versículos do capítulo 5, Paulo vai citar 3 efeitos. 3 efeitos da justificação no coração de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. E vamos a eles. Primeiro efeito, Romanos 5, versículo 1, pode acompanhar.
Justificados, pois, mediante a fé, aqui está o primeiro efeito, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o primeiro efeito? Qual a primeira consequência prática na vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus por meio da fé em Cristo? Paulo vai dizer aqui em Romanos, o primeiro efeito é que ele agora tem paz com Deus. É o primeiro efeito. Essa justificação que Paulo traz aqui é algo que ocorre agora. Ou seja, Paulo está dizendo, não é algo que você vai esperar para experimentar no dia do juízo final. Não. Ou quando você for absolvido pela graça de Deus e for salvo lá no porvir. Não. O que Paulo diz é que a justificação é um ato de Deus que ele já declara no momento. Você já passa a usufruir disso quando crer. Quando crer é justificado. E sendo justificado, você já tem a partir de agora paz com Deus. É preciso lembrar que justificação é uma decisão onde Deus declara alguém justo diante dele. Ele declara que você está perdoado. Suas dívidas estão pagas. Ele pagou essa dívida através do seu filho. E como tal, com a dívida paga, você sai agora de um estado de inimigo de Deus. Você sai de uma situação de estar em guerra contra Deus e você passa agora a uma situação de trégua contínua com Deus. Você agora tem paz com Ele. Você não está lutando contra Deus. Você está agora do lado de Deus. Você está junto com Deus. Paz com Deus, irmãos, se refere à nossa situação em relação a Deus. Não é a paz emocional. Não é a paz física. Não é uma paz humana, baseada, por exemplo, na economia, numa tranquilidade, não está enfrentando a situação de enfermidade. Não é uma paz onde não está tendo conflitos conjugais ou dificuldades no emprego. Não é essa paz que Paulo está falando. A paz com Deus, que é efeito da justificação, é que você estava andando contra Deus. Você estava em guerra contra o Criador. Mas agora, justificado, perdoado, absolvido, declarado justo no tribunal de Deus, você agora está em paz com Deus. E é preciso entender que há uma guerra mesmo. Porque como que um Deus justo e santo pode se relacionar com pecadores desobedientes? Só há guerra aí. Não há como juntar. É igual água e óleo. Não dá como Deus santo, verdadeiro, fiel, íntegro, reto, se relacionar intimamente com perversos, ímpios, idólatras, desobedientes, carnais, impuros. Há uma guerra aqui, até que o próprio Deus toma a iniciativa, enviando o seu Filho, e lá na cruz, Ele imputa a justiça de Cristo em você. E os pecados que estavam sobre nós, Ele põe sobre os ombros do Senhor Jesus naquela cruz. E Ele paga o débito em nosso lugar, morrendo a nossa morte. Morte substitutiva, morre a nossa morte. Então a justificação não veio de graça para mim e você. Não foi de graça. Um alto preço foi pago. A morte de um justo. A morte de alguém que nunca pecou. Para salvar aqueles, como eu e você, pecadores diante de Deus. Nesse instante,
somos reconciliados. Há uma paz. Talvez essa que estamos orando para que ocorra entre Israel e o grupo Hamas. Paz. Nós estávamos como eles estão agora, naquele mesmo conflito. E Deus, por meio de Cristo, pacificou a nossa relação. O nosso estado em relação a Deus, pela graça de Deus, unicamente, não é mais de guerra contra Deus, e sim de reconciliação agora com o nosso Criador. Jesus Cristo fez a paz entre nós e Deus. Ele trouxe essa reconciliação e agora nós somos achegados, como lemos agora do Evangelho de João. Nós somos chamados agora de filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Esse é o primeiro efeito que Paulo diz. O efeito de que agora, por meio da justificação, nós estamos em paz com Deus. Mas ele fala de um segundo efeito. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Qual o segundo efeito da justificação? O primeiro, estamos agora em paz com Deus. O segundo, diz Paulo no versículo 2, agora, por meio da justificação, nós temos acesso à presença de Deus. Que privilégio, irmãos. Aquele que nós estávamos numa situação de conflito, éramos inimigos de Deus, e Paulo vai dizer, éramos inimigos da cruz de Cristo. Agora nós temos acesso a Ele. Nós podemos chegar perto dEle. Agora não há medo mais, não há temor. Ao contrário, agora eu posso me aproximar dEle. A palavra acesso aqui no grego é a palavra introdutor. Olha que interessante. Assessor. É alguém que faz aquele papel quando você vai conversar com alguém importante. E você chega na recepção e anuncia que veio para uma conversa com essa pessoa. E a pessoa diz assim, só um instante. E comunica a sua chegada. Depois ele retorna na sala, depois você está sentado, tomando talvez uma água, um cafezinho. E essa pessoa diz, bom, ele já pode te atender. Aí olha para você e faz assim, vamos. Quem não passou essa experiência, né? Vamos. Você levanta, seja um consultório médico, seja um escritório de advocacia. Você levanta e segue. Segue quem? O introdutor. Você segue o indivíduo que te dá acesso de onde você está, na recepção daquele local, até a sala principal, aonde estará a pessoa importante que você vai conversar. A palavra grega aqui é essa, assessor. Alguém que te permite ter acesso àquela pessoa importante que você quer conversar. Em outras palavras, no reino celestial, foi necessário um introdutor que desceu lá do céu, se fez um de nós. E agora, o que ele fez? Por meio da justificação, ele nos introduziu agora à presença do Criador do universo. Agora, você pode entrar. E sabe quando isso acontece de forma maravilhosa? Na oração. Você fecha a porta do seu quarto, se ajoelha ao lado da sua cama e você diz, Senhor Jesus, em teu nome, eu quero que o Senhor me leve agora a conversar com o Rei do Universo. Você já parou para pensar o que é uma oração? Você já parou para pensar que você só pode orar a Deus se for por meio desse introdutor? Que é em nome dele que você termina o diálogo com o Criador.
E no final você diz: Senhor, tudo que eu te falei, eu falo em nome do introdutor. Existe na Bíblia um exemplo clássico disso. Quando Esther se aprontou com trajes reais e foi ao pátio da casa do rei, isso é Esther capítulo 5, não precisa você abrir, você vai entender esse cenário cultural do que é ser introduzido diante do rei. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. Ela ficou por ali, toda arrumada e apenas passeando por ali. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther, estamos falando do rei e da rainha Esther, quer dizer, é o esposo dela, mas ela se colocava dessa forma, era o protocolo. Ela tinha que falar com o marido dela dessa maneira. Ela ficava ali, toda arrumadinha, só passeando ali no pátio. Ele olhou de longe, diz aqui Esther, capítulo 5, de 1 a 3, e de frente à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, diz o texto, alcançou ela favor perante ele. Ele teria que dar favor a ela, de poder ela chegar perto dele. Se ele não desse esse favor, ela jamais chegaria perto. Ele quis isso. O rei permitiria ou não, mesmo ele olhando, Esther quer falar comigo, olha ela lá. Não é assim em casa? Já notou? A mulher, quando quer falar alguma coisa importante, ela fica dando as voltas assim na sua frente. Você não entende bem, o que é que houve? Fica dando a volta. Ela quer falar alguma coisa. Aí você vai dar um favor, né? Você está olhando o marido, né? O que é que ela está querendo? Aí você diz assim, eu vou dar um favor aqui para ela. Quer que houve alguma coisa? Ou não, é que eu estava... Aí vem, vou conversar com você. Mais ou menos o que está acontecendo aqui. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Agora que vem um detalhe. Ele estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que ele tinha na mão. Um cetro de ouro. E nesse movimento que ele fazia, apresentando o cetro de ouro, ela olhou e ela sabia, quando ele faz aquele movimento e usa o cetro de ouro e faz aquele movimento, ele está dizendo, pode vir. O que é que você quer? O que é que você quer conversar? Esther se chegou, olha a formalidade, tocou na ponta do cetro, diz o texto, literalmente, então disse o rei, o que é que tens? Rainha Esther, qual é a tua petição? Ele já sabia que estava querendo pedir alguma coisa. O que é que você quer? Qual é a sua petição? Até metade do reino eu posso te dar. Olha, o que é que você quer? Até metade do reino eu posso te dar. E ali ela faz o pedido. Irmãos, é exatamente essa imagem que nós temos em relação a Cristo. Deus, o Criador, estendeu o cetro que se chama Jesus Cristo. E pelo toque que nós um dia tivemos, nos encontrando com Cristo como nosso Salvador, nós temos agora acesso à presença do grande Rei. Mas lembre de uma coisa, esse texto de Esther diz claro, isso só é possível acontecer quando você cai no favor do Rei. A salvação é dada por Deus soberanamente. Os arminianos que me perdoem, mas não tem como você não compreender que a soberania de Deus se dá para todas as coisas, inclusive na salvação dos pecadores que estão mortos em delitos e pecados. É o Senhor que olha com favor e faz você tocar no cetro que é o Senhor
Jesus Cristo. Só podemos ser introduzidos na presença do Rei do Universo por meio de Jesus Cristo. O que fizemos hoje, celebrando a ceia no culto dessa noite, nós tivemos aqui acesso à presença do Rei. Quando oramos, cultuamos, adoramos, ou em casa fazemos o culto doméstico, nós estamos introduzindo a nossa família à presença do Rei. E isso se faz por meio da justificação. Se não houvesse justificação, Paulo está dizendo, não teríamos acesso à presença de Deus. Terceira e última atitude ou consequência ou efeito da justificação. Ainda no versículo 2, quando ele diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Primeiro efeito da justificação, paz com Deus. Segundo efeito da justificação, acesso à presença de Deus. Terceiro efeito da justificação, Paulo diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gloriar-se aqui, na nossa cultura, tem um fator negativo, da ideia de se orgulhar. Eu estou me gloriando. Não é o que diz o sentido bíblico aqui do texto. Gloriar-se aqui, na verdade, é alegrar-se. Alegrar-se. Regozijar-se. Ficar feliz. O que é que Paulo está dizendo? Em terceiro lugar, a justificação traz alegria no nosso coração. A alegria na glória do próprio Deus. Uma alegria que nós nem podemos imaginar como ela se dará na prática. Paulo chegou a tentar descrever isso, mas disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração de homem algum as coisas que Deus preparou. É algo, irmãos, inimaginável. A alegria que nós vamos ter quando nós estivermos diante do nosso Salvador e do nosso Criador. No final de todas as coisas, quando vier o novo céu e a nova terra, quando a nova Jerusalém descer do céu e se estabelecer nesse novo mundo, esse mundo restaurado, nós com novos corpos transformados, vivendo esse céu que Deus preparou, nós não temos ideia de como isso será maravilhoso. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. De forma muito clara, o que ele está dizendo é que só a justificação pode nos dar essa alegria. A alegria da vida eterna. Vamos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Vamos nos gloriar na eternidade, no céu que Deus tem preparado para cada um de nós. E vale lembrar que a palavra esperança aqui, no texto ele diz, gloriamo-nos na esperança. Mais uma vez a nossa cultura, né? A esperança aqui é assim, e aí, vai arrumar um emprego? Aí alguém diz assim, eu estou esperançoso. Não é o que o texto bíblico está dizendo. Esperança bíblica, ela é certeza. Não é uma possibilidade. Quando Paulo diz, nos gloriamos na esperança, ele está dizendo, estou alegre na certeza que estarei com o Senhor na eternidade. Não é uma possibilidade. Não, se der certo, se tudo correr bem, não é isso. Aqui é convicção. Certeza cristã é convicção de que aquilo vai acontecer. Então o texto é muito claro, então, quando ele diz, por meio da justificação, eu já estou me alegrando na certeza que eu tenho de que eu vou estar com o Senhor eternamente. Eu já começo a me alegrar agora. Eu já começo a antecipar isso agora. Agora eu já tenho acesso a Ele, eu já estou em paz com Ele. E tudo isso por causa da justificação. Examine então, concluindo, a sua consciência nessa noite. Se você já está em paz com Deus, ou você vive uma guerra,
ou um conflito contra Deus, é hora de entrar em paz com Deus. Creia em Cristo e você vai ter paz com Deus e salvação. Segundo, aceite pela fé a justificação. Nunca acredite que é por obras que você faz que você vai obter alguma coisa da parte de Deus. Não é por nada que você faz. A salvação é unicamente pela graça, por meio da fé em Cristo. Terceiro, busque alegrar-se. Com essa alegria que Paulo está dizendo, que é uma certeza que você vai estar na eternidade com Deus. E eu creio que isso vai te ajudar a minimizar os sofrimentos presentes. Uma dor, uma enfermidade, uma falta de recurso, um conflito com alguém. Coloca teu pensamento naquilo que vai acontecer, na certeza que você tem na vida eterna. Isso ameniza o momento presente que talvez você esteja enfrentando. Termino relembrando que a igreja reformada sempre está se reformando, sempre está se aperfeiçoando, assim como nós individualmente, buscando essa vida de paz, de acesso e de alegria, na presença daquele que pagou o alto preço da nossa justificação. Nessa noite, a Deus o nosso louvor, a nossa adoração e profunda gratidão pela reforma protestante, por esse movimento que mudou o mundo. Por isso nós somos o que somos hoje. Grandes homens de Deus, como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, foram usados para que tudo isso acontecesse. A Deus o nosso louvor. Vamos ficar em pé e nós vamos orar, encerrando o culto. Depois o diácono Rafael tem um importante recado para a nossa igreja. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Amado Deus, Senhor da história, soberano, que tem o céu e a terra na palma das suas mãos. Deus que tem a nossa vida, o nosso futuro, passado, presente. Senhor absoluto, nós queremos bendizer o teu nome nessa noite, por esse fato histórico de 506 anos atrás. Como o Senhor colocou o mundo religioso de pernas para o ar naquele momento. Mas aqui estamos, Senhor, continuando como filhos da reforma, a pregação do teu evangelho, a proclamação do teu reino e o anúncio da salvação que só é possível através do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por essa bendita justificação, esse ato que o Senhor decidiu lá na eternidade salvar aqueles que assim o Senhor determinou. Obrigado porque fazemos parte, Senhor, pela tua misericórdia, daqueles que o Senhor resolveu salvar. Ajuda-nos a manifestar esses efeitos da tua graça numa vida de obediência, de santificação, de pureza, de integridade, uma vida que glorifica o teu santo nome. Abençoa a igreja do Senhor nesse mundo, abençoa a igreja brasileira, abençoa a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Abençoa, Senhor, esta igreja local, a igreja presbiteriana aqui em Votuporanga. Abençoa cada família aqui representada, cada visitante que vem a cada domingo. Abençoa, Senhor, cada líder, cada ministério e cada membro dessa igreja, desde os pequenininhos até o mais idoso. Nós entregamos a nossa comunidade, Senhor, para que sejamos uma igreja que a cada dia está buscando a excelência em Cristo. Nós entregamos também, Senhor, necessidades materiais, físicas, de várias pessoas que nos procuram
como a Dona Maria Rosa, a mãe da Núbia, que precisa, Senhor, da tua ajuda no corpo e na alma. Entregamos o reverendo Ronaldo Lindório, o tratamento contra o câncer que ele já iniciou. Que a tua boa e poderosa mão assista o teu servo nesses dias de tribulação, de deserto, de vale, às vezes até de vale da sombra da morte. Entregamos, ó Deus, a nossa irmã Patrícia Hashimoto, que nessa semana teve a partida do seu pai. Que o Senhor console o coração dela, da sua mãe, e que a tua bondade e a tua graça seja sobre a vida da tua filha. Nós entregamos, ó Deus, também essa semana, sábado que vem, o nosso bazar, o nosso brechó, que é muito mais do que vender peças. Vai ser um contato, Senhor, com a comunidade. E que isso seja feito com alegria, com graça, com sorriso nos lábios e com a tua palavra. Que pessoas que vierem aqui no sábado comprar uma peça de roupa possam encontrar, ó Deus, um ambiente favorável para uma palavra, para uma oração, para um momento de conhecer mais o Senhor. Abençoa também o nosso encontro de mulheres, agora no dia 25 de novembro. Abençoa a Cleo, a tua filha, Senhor, que estará ministrando a tua palavra naquela tarde. Abençoa a organização do evento e todas as mulheres que já adquiriram seus ingressos. Que seja uma tarde gloriosa e o teu nome seja exaltado. Obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos uma semana debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Conforta os que estão atribulados, Senhor. Levanta os caídos, Senhor. E traz paz ao coração daqueles que estão aflitos e salvação aos pecadores que precisam de vida eterna. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. E isso seja hoje, nessa noite, e seja para todo o sempre. Amém. 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 Olá, meus irmãos, boa noite. O aviso é rápido, é breve e é